Você já entrou num casamento em que o ambiente te transmitia leveza? Tinha um olhar natural, era tudo muito elegante e você nem sabia explicar o motivo daquela sensação? Enquanto que em outros casamentos acontecia exatamente ao contrário. Tinha estrutura, tinha decoração, tinha flores bonitas, mas a sensação que te passava era de um ambiente mais cansativo. Então fica comigo, que no vídeo de hoje eu vou te explicar o que cria essa diferença. Eu sou Graziele Cristine, Wedding Design, especializada em mini wedding, e esse é o quadro Papo sobre Decoração. Ainda é comum encontrar ideias de que para um casamento ser impactante, ele precisa de muita informação, de muitas cores, de muita decoração, de muitos elementos que chamem a atenção, quando na verdade o efeito é exatamente o contrário. Quando muitos elementos querem aparecer, ele traz a sensação de um olhar mais cansado, mais poluído. O olhar não tem uma direção, ele não segue um caminho. E por que o nosso olhar não consegue descansar? Porque tem ao mesmo tempo muita coisa competindo a atenção dele. Então a todo tempo que você olha tem cores muito chamativas que estão ali brigando pela atenção. É como se você entrasse num lugar e visse todo mundo gritando, olha eu aqui. É mais ou menos isso, quando você tem muitos elementos altos, estruturados, quando tem muitas cores, como a gente falou, que são de grande destaque, ou até mesmo as flores, quando é muita flor e de cores muito distantes, opostas. Então, tudo que chama, que compete a atenção do seu olhar, traz essa sensação de visual cansativo. E aqui vale a gente fazer dois pontos muito importantes sobre esse efeito do olhar cansativo, que o primeiro dele é a iluminação. A gente já falou aqui algumas vezes do quanto a iluminação é importante, e a iluminação ela também pode causar essa sensação quando ela está desconectada, quando ela não conta uma história, não tem uma unidade, então ela está todo o tempo iluminando um, iluminando o outro na mesma intensidade e você não consegue ter aquela sensação de uniformidade. Sabe quando você olha e está tudo conecto? Então a iluminação é um ponto muito importante. O outro ponto é ter muitos detalhes sem continuidade. Quando você entra no ambiente e que você vê destaques e eles não se comunicam, de que maneira, Grazi, eles comunicariam? Coloca isso de forma mais objetiva. Por exemplo, quando você tem elementos com a mesma cor, isso já dá essa continuidade do olhar. Ou quando você tem elementos com o mesmo formato, mas com tons muito próximos. Isso também traz uma unidade no olhar. Quando você tem cores contrastantes, formatos muito contrastantes, você quebra esse ritmo do olhar. E isso traz também a sensação de uma decoração cansativa, de uma decoração mais pesada. Antes de a gente seguir para o próximo bloco, eu quero saber se você já foi em algum casamento que ou te passou a sensação de uma decoração mais pesada, cansativa, ou se já foi a um casamento em que a decoração te passou leveza. Conta aqui pra mim. E o que faz uma decoração transmitir calma, naturalidade, elegância? É quando nenhum daqueles elementos estão brigando pela sua atenção. Tudo ali está silencioso, como a gente gosta de dizer. Os elementos têm uma repetição calma, ou seja, como eu disse anteriormente, eles estão tudo em tons, paletas de cores muito próximas uma da outra, formatos que ali trazem essa comunicação. Você não tem uma estrutura que grita aqui, a outra mais alta, a outra maior ainda. Então você consegue ver uma linearidade no olhar de todos os elementos que estão ali, como realmente eles contavam uma história, como se eles contassem uma história. Existe um conceito muito importante na decoração, que é a hierarquia. O que deve aparecer primeiro? E isso faz total diferença para uma decoração ter essa característica de leveza. E como que a gente traduz isso? Por exemplo, se na sua decoração o que vai ter a hierarquia, o que vai dentro dessa hierarquia de poder realmente ter mais destaque é, por exemplo, a mesa de doces.
Então, ela ali vai ser o grande protagonista da sua festa. E os demais vão complementar esta decoração. Ou você escolhe, por exemplo, a mesa posta, a mesa de convidados, ou você escolhe, por exemplo, a iluminação de uma grande estrutura. Então sempre tem um que vai ser o mais destacado e os demais vão seguir aquela decoração complementando aquela informação da decoração. O erro está exatamente quando todo mundo quer ser o protagonista da festa, e que é totalmente o oposto de uma decoração que traz essa sofisticação, que traz essa naturalidade, porque ali a gente tem o equilíbrio, a gente tem uma continuidade, a gente tem a intenção. Parece não, a gente tem a intenção e todas as escolhas ali estão conectadas. E isso faz a diferença. Um outro ponto importante para a gente dizer aqui é que às vezes passa a sensação de que são os estilos que trazem esse olhar mais pesado, que pedem essa decoração mais pesada. Mas aqui é um grande engano, porque você pode ter tanto um casamento clássico transmitindo leveza, quanto um casamento minimalista que transmite esse peso, que transmite essa visão mais exagerada da própria decoração. E o que muda aqui é a forma como os elementos se relacionam, como é feito essa escolha e a naturalidade dos elementos que ali são colocados. E o que muda, o que faz um casamento clássico parecer leve e um casamento minimalista parecer pesado, é a condução das escolhas, é a forma como os elementos se relacionam e é a quantidade de informação visual que aquela decoração carrega. E é exatamente isso que faz um casamento parecer tão elegante sem exageros. Porque a elegância, a leveza não vem da falta de decoração, e sim da intenção usada ali. Eu aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem a consultoria Wed Design, esse momento em que eu trabalho com vocês todo o conceito, traduzo toda a identidade visual de vocês, narrativa, para a decoração do seu casamento. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.